Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, temos o privilégio de abrir mais um Hangout para estudarmos um pouco mais, ensinarmos e aprendermos um pouco mais as coisas concernentes ao reino de Deus. E até o microfone aberto aí, irmão. Alguém aí, feche, por favor. Então, nós estamos com esse desafio, né? De pregar a palavra e mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Irmãos, mas não falta trabalho. Quanto trabalho, quanto trabalho, quanta obra de Satanás, quanta obra de Satanás. Por todo lugar, toda hora, todo tamanho e tipo de obra. Está muito difícil. E o que você vê, o sistema religioso que você pensa que está fazendo a obra de Cristo, está se aproveitando da situação, enganando as pessoas, e está difícil de você indicar uma pessoa, eu queria estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas onde que eu vou, qual a denominação, e está complicado isso, né? A família sendo destruída, os jovens recebendo cada dia mais drogas, os hospitais públicos, as escolas públicas, cada dia sendo mais destruídos e passando para a mão de empresários. E os impostos, cada vez mais impostos, aumentando cada vez mais, e os banqueiros cada vez mais ricos. E o povo sempre, cada dia mais pobre, mais oprimido, mais escravidão. A homossexualidade crescendo e sendo incentivada dia e noite, a prostituição, o crime, a impunidade de tudo isso. Então o mundo caminha aceleradamente para um caos. O mundo caminha aceleradamente para a destruição. E não há o que se fazer. Não há o que se reter, vão fazer uma greve, vão fazer uma coisa, tenta-se alguns atos, mas é cumprimento da palavra de Deus. As pessoas cada vez querem mais dinheiro, mais bens materiais, o que conta é a matéria, é o que você tem, não é o que você faz, e quanto mais rico, mais salvo, né? Justamente o contrário que ensina a palavra de Deus, que a Igreja de Cristo vive pela fé. Então nós estamos correndo atrás de tudo isso. E só tem uma forma da gente alertar isso, através da palavra de Deus. E há poucos que pregam o Evangelho, e há poucos que vivem. A distância da teoria à prática é muito grande. E os que estão vivendo o Evangelho estão pagando um preço muito alto, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, torturados. É complicado, mas nós não podemos desistir, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui no nosso espaço que Deus está permitindo, fazendo a nossa parte, e Deus está abençoando esse trabalho. Então, quero agradecer a Deus e a vocês, todos que estão sempre aqui conosco, participando, divulgando. Somos uma sementinha, mas Deus tem abençoado esse trabalho. Hoje nós vemos fruto desse trabalho, o Brasil inteiro, espalhado para o Brasil inteiro, pessoas participando. Infelizmente, eu peço desculpa de novo aos irmãos. Eu, às vezes entro no Skype, no Facebook, para resolver alguma coisa do site, e os irmãos mandando mensagem, não dá tempo, irmãos. Infelizmente, eu queria entrar 24 horas assim no Skype ou no Facebook, só para responder tudo, conversar com os irmãos, mas aí eu deixo de viver, eu não trabalho, não faço anestesia, não pago as minhas contas, não estudo, eu tenho que estudar a palavra de Deus, tenho que estudar anestesia, tenho que ver, cansado, às vezes chego cansado, hoje cheguei um pouquinho mais cedo, aí já tirei um cochilo ali, irmão, que benção. Que acordei ontem, fui dormir tarde, acordei de madrugada, e hoje já estava meio baqueado, mas
Graças a Deus está indo tudo certo, estamos vencendo. Hoje nós vamos ter a participação aqui do nosso prezado irmão Gemal, nos elevando a Deus em um dos seus louvores. E logo em seguida nós estaremos entrando no estudo, na continuação da segunda parte do capítulo 11 de Romanos, que vai falar sobre a raiz. Que raiz é essa? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus. Então ele vai falar de ramo, e vocês vão entender no final, porque o início desse capítulo ele fala sobre o futuro de Israel. Então nós estamos estudando nesse capítulo 11 o futuro de Israel. Nós já falamos uma parte, né, na semana passada, então hoje nós vamos falar sobre a raiz de Davi, né, já a partir do versículo 18. Então, com a palavra, o nosso irmão Gemal. Paz do Senhor a todos os irmãos. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Alô? Está ouvindo bem aí, irmão? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Então vamos louvar o Senhor com um hino, né? A honra e glória de Jesus. Tá bom. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the water, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Then with my waking thoughts, bright with thy praise, out of my stormy griefs, with hell I'll raise. So by my wounds to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. For if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I'll fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Nearer, my God, to thee, nearer to thee. Eu agradeço a oportunidade aí, passo a palavra para o irmão Pedrosa. É isso aí, meu irmão.
um hino muito bonito, né? A tradução do título do hino, da estrofe, é mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, irmão, você imagina o Titanic afundando, e aquelas pessoas cantando a letra deste hino. Muitos tiveram ali talvez 15 minutos, meia hora, 20 minutos para repensar a vida deles e saber que eles estariam morrendo naqueles próximos minutos. E aquilo era todas as pessoas mais ricas que tinham lá na Inglaterra indo para Nova York. E eles, na hora da morte, cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Talvez se não fosse assim, nunca eles seriam salvos. Muitos ali tiveram tempo para se arrepender. Então, de imediato já vai o nosso convite. Irmãos, não espere uma viagem no Titanic, irmão. Não espere uma viagem no Titanic para você se converter a Jesus. Repensa a tua vida hoje, agora mesmo. Há pouco conversava com uma pessoa. Triste, triste. A visão é só material da terra, do reino da terra. Tempo inteiro dedicado, 100% do tempo, para as coisas aqui do mundo. Não tem um segundo para as coisas de Deus. Terrível. Você vê a indiferença, a importância que o homem dá às coisas de Deus. Mas chega um dia do Titanic na sua vida. Se não for uma bala perdida, daquela que não dá tempo de você nem pensar quem você é, então comece a cantar, irmão. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não é? E por isso nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? Para a gente estar mais perto dele. Nós vamos ver que nós vamos falar aqui muito de ramo, né? Ramo é o que está ligado a um tronco, né? Então eu botei o título aqui como Jesus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Então, Romanos 11, o capítulo 18, nós lemos o seguinte: não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então nós somos o ramo, irmão. A glória não é nossa, a glória é da raiz, lá de onde vem a vitamina da terra, de onde vem a água da terra que vai subindo pelo tronco, espalhando pelas raízes. Então a palavra está dizendo aqui, ó, se nós somos o tronco, os ramos, né? Não é para nós nos gloriarmos, né? Porque a glória vem da raiz. E está aqui, ó, quem é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá? Nós vamos ver mais no último versículo dizendo aí como será o futuro de Israel. Então, versículo 19 diz: dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Não é? Os ramos foram quebrados, a palavra de Deus diz. Aquela árvore que tem um ramo que não dá bom fruto, ele necessita ser cortado, podado, para que venha e nasça um outro ramo que dê fruto, né? Quem trabalha na roça, na fazenda, na agricultura, sabe que você tem que ter um período de poda da árvore. Tem um período de poda, aí tem um período que cresce os novos ramos, aí tem um período da produção das folhas, depois do período da produção dos frutos, aí tem um período da coleta dos frutos, e depois os ramos ficam secos e precisam ser podados e tirados, e assim vão nascendo novos ramos, né? Pois os ramos foram quebrados para que fossem enxertados. Ele já estava falando de uma nova tradição, a tradição antiga, os ramos foram quebrados. E estava vindo para Israel um novo ramo, né? Então, está bem,
pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Né? Temer ao Senhor e não ficar com a soberba, né, da vida. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Cuidado, Deus é o que faz a poda. Ele que faz a poda. Ele que faz crescer o ramo novo. Então, se ele não poupou os ramos naturais, teme não que te poupe a ti também. Não é? Então, Deus que está no controle. Ele é o Senhor da seara, né? Nós somos os ceifeiros. E, ao mesmo tempo, somos os ramos que produzimos, né? 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, e de outra maneira também tu serás cortado. Então nós estamos dependendo da severidade e da benignidade de Deus, né? Porque se a árvore não der bom fruto, ele é cortado e lançado fora, e assim também o seu ramo. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Quer dizer, aquela árvore que não está na incredulidade, ou seja, não está contaminada, você pega uma árvore cheia com essas pragas que existem aí nos vegetais, nos legumes, nas frutas, adianta você enxertar uma árvore que está toda contaminada por aqueles agrotóxicos, por aqueles venenos? Não adianta, não é? E é isso que a palavra está falando. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então Deus, se nós não estivermos na incredulidade, assim como aquela árvore que não está cheia de agrotóxicos, de venenos e de parasitas, aquela árvore vai ser enxertada de novo, ela vai ter um novo ramo e ela vai produzir frutos, né? Então Deus é que está todos os dias, irmãos, nos podando e fazendo com que a gente possa receber novos ramos e produzir novos frutos. Versículo 24. Porque se tu fostes cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque é comum, às vezes, você pegar uma laranja, por exemplo, você pega uma laranja pera e no tronco daquela laranja pera você coloca ali uma laranja lima. E essa laranja enxertada ali, ela vai desenvolver um novo sabor, não é? Então é isso que ele está falando aqui, mas porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, o zambuzeiro é uma árvore, né, que não produz um fruto, vamos dizer, delicioso como a oliveira. Então, você pegar um zambuzeiro e enxertar na oliveira, mesmo sendo oliveira, não vai dar certo. Então, mesma coisa, irmão. Para o nosso ramo produzir frutos, ele não tem que estar enxertado no zambuzeiro, mas tem que estar enxertado na oliveira. Aquela árvore que vai produzir a oliva, aqueles frutos, e desse fruto da oliva vão se produzir principalmente o óleo de oliva, né? O óleo da oliveira. Então é assim a nossa vida. Então nós temos que estar, não adianta as pessoas quererem fazer a obra de Deus, como eu já ouvi falar várias vezes, não, mas eu sou de Jesus. Você não vê a pessoa falar nada de Jesus, você não vê a pessoa um dia pregando a palavra de Jesus. E a pessoa fica caladinha ali, concordando com o pecado, por omissão ou por conivência, né? Agora o 25 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo,
para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus tratando Israel com severidade, porque ele está vendo que Israel precisa, vamos dizer assim, ser alertado, né? E até que a plenitude dos gentios haja entrado. E os gentios também eles não foram desprezados. O evangelho ele veio primeiro, né, para os judeus e dos judeus para os gentios. Então, os gentios não foram desprezados, mas Israel ele tem sido chamado essa responsabilidade para ser um ramo de Deus. E assim todo Israel será salvo, não é? Porque Deus está buscando o povo de Israel, é promessa de Deus, é vontade de Deus de salvar esse povo. E não é de agora, irmão. É só ver o Antigo Testamento, dia e noite. Você vê no Novo Testamento Paulo pregando para os judeus, como está aqui nesse capítulo, dia e noite, pregando para os romanos e para os judeus. E falando para eles, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Olha que bonito aqui. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quem é esse libertador que virá de Jacó? De Sião virá o libertador, Jesus Cristo. Não é a pedra principal de esquina, que surgiu lá da pedra de Sião, que se chama, né? Ela realmente é o futuro de Israel, veio como o libertador de Israel. 26 e o 27. E esta pedra, né, será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, gente, qual é? Jesus. Essa última aliança que Deus fez com o povo dele é Jesus Cristo. Então, o futuro de Israel, há 2000 anos, chegou na pessoa de Jesus Cristo, profetizada há 600 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado por vários profetas. E eles estavam lá na sinagoga, lendo as profetas de Isaías, Jeremias, Zacarias, tudo lendo ali, e ali estava dizendo que viria o Messias. Mas quando esse Messias chegou, irmão, eles rejeitaram. E esta será a minha aliança com eles. Então, a última aliança que Deus fez com o povo de Israel foi Jesus Cristo. Infelizmente, a maioria deles rejeitaram essa aliança. 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, né? O Israel é uma tribo descendente. Quais são os pais de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. Então eles são amados por causa da sua descendência, uma descendência de Deus preparada para vir o Messias, a redenção, a libertação de Israel, né? E ainda vai ter salvação. Muitos desses judeus serão salvos na grande tribulação, né? Nós sabemos lá que são 144 mil. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, né? Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. É o povo eleito, né? Eleição de eleito. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, né? Deus te dá um dom, te dá uma vocação, e Ele não tira isso de você. Ele não se arrepende de ter dado esse dom, esse talento, essa sua vocação, né? Deus não dá e tira de você o seu talento. Isso é uma coisa. E Ele deu para Jesus Cristo, né, esse dom, esse talento de Salvador. E para o povo de Israel, Ele recebeu essa dádiva, né? Interessante. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, né? Ele está falando que antes eles eram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia. Misericórdia foi Jesus, que perdoa a sua desobediência, perdoa o seu pecado. Isso que eu está ensinando aqui no versículo 31. Mas para isso você precisa reconhecer o seu pecado e pedir o seu arrependimento.
Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada, né? Qual essa misericórdia demonstrada? Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim também este agora foram desobedientes, para alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada, né? Então agora os desobedientes, pela misericórdia de Deus, eles têm o perdão, né, do seu pecado. 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É o que o próprio apóstolo Paulo fala, acho que é no Romanos 8, né, que nós lemos há pouco tempo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, estão todos no grau de pecadores, estão todos lá colocados como desobedientes, para que com todos usar de misericórdia, né? Então ele trouxe essa solução. Aqui um hino de adoração, né? Aqui falando do povo de Israel. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha que declaração linda, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Ele não falou aqui profundidade das riquezas, tanto do dinheiro e dos bens materiais. Está vendo que a profundidade da riqueza? Sabedoria e ciência, ou seja, conhecimento de filosofias de homens, conhecimento de política, de ciência, geografia, história. Tá, irmão. Não reclama, tudo isso é bom. Mas ele está falando aqui que a riqueza, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Conhecimento de Deus. Ciência de Deus significa conhecimento de Deus. E sabedoria é a profundidade das riquezas. Você é rico mesmo? Você é rico mesmo? Então, quanto que você tem de sabedoria? Como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É isso que conta, a profundidade das riquezas. Fala aí para o povo hoje da prosperidade. Fala aí. O justo, meu irmão, cada dia mais, vivendo pela fé. E basta cada dia o seu mal. E o Senhor, meu pastor, em nada me faltará. E dá a nós o pão nosso de cada dia. Como esse, o homem que teve mais sabedoria mencionado aqui na Bíblia, o rei Salomão, no capítulo 30 de Provérbios, ele pede a Deus duas coisas. Desesperado, ele fala com Deus: Deus, eu quero te pedir duas coisas, o Senhor não pode me negar e tem que ser urgente. Porque ele já estava perto de morrer. O homem que teve só de família 600 mulheres fora as concubinas. Então imagina um cara com 60 famílias. 600 famílias fora as concubinas. O cara que tinha, imagina tudo isso. O cara mais sábio, cheio de dinheiro e tudo que o cara tinha, exagero em tudo. Então ele chega desesperado diante de Deus no final da sua vida. Deus, eu te peço duas coisas e é urgente, e o Senhor não pode me negar. Uma das coisas, não me deixe ficar rico. O homem mais rico do mundo pediu para não ser rico. E segundo, não deixe eu ficar pobre. Porque se eu ficar rico,
eu vou me esquecer de ti. E se eu ficar pobre, eu vou precisar roubar ou matar para ganhar, conseguir as minhas coisas, e eu vou perder a salvação. Aí ele encerra, resumindo a ideia dele, diz: dá-me o pão nosso de cada dia. Exatamente o que Jesus falou na oração, ensinando a oração padrão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada ano nos dá hoje, o pão nosso de cada mês, não, o pão nosso de cada semana nos dá hoje, não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. E é assim que eu sei que muitos cristãos têm vivido assim pela fé. E é difícil, irmão, porque aí você está mais próximo de Deus, você está mais dependente de Deus. Porque se a gente pôr um pouquinho mais de dinheiro, mais de coisa nas mãos, veja as pessoas, irmão, compram um imóvel, pronto, agora estou no céu, não preciso mais de Deus. As pessoas compram a porcaria do imóvel e vê um terremoto assim. Então, quer riqueza? Quer riqueza. Então, busque profundidade das riquezas. Vai profundo lá nas riquezas. Tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Isso é riqueza. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Lembrando aqui que no capítulo 1 de Romanos, desse mesmo livro, quando nós fizemos esse primeiro estudo, nós estamos no capítulo 11, no capítulo 1, no versículo acho que 25 ou 28, o apóstolo Paulo, referindo-se ao povo romano lá, diz: este povo não busca o conhecimento de Deus. Estava envolvido, cheio de pecado, homossexualismo, engano, mentira, corrupção, tudo ali que ele descreve, nós vemos aqui, acho que 24 características que ele descreve desse povo, características pejorativas desse povo romano. E diz: eles são assim porque eles não buscam o conhecimento de Deus. E aqui no capítulo 11, versículo 33, está dizendo que a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como do conhecimento, ou da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aí, põe todo mundo de contra a parede. Tem tanta gente querendo dizer que é Deus e que sabe das coisas, que resolve as coisas. E aqui ele está perguntando agora, esse hino de adoração a Deus, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele é sobre todas as coisas. E aqui vem o 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Ele é o primeiro, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Não tem ninguém que veio antes dele nem virá depois dele. Ah, eu sou maçom grau 33, eu sou Deus. Me pede aí qualquer coisa que eu faço. Você quer que eu transporte o Morro do Corcovado lá com um bondinho, lá, ou do Pão de Açúcar? Eu movo. Você quer que eu abra aqui a Baía da Guanabara? Eu faço o mar desaparecer e aparecer. Quem é que faz isso? Quem é que tem capacidade para isso? Só Deus. Só Deus. E as pessoas vão lá, estudam lá umas lendas, não sei o quê, participam de alguns atos lá de adoração, de não sei o quê. Ah, você é grau 33, faz uns juramentos para Satanás, você é Deus. Acima do grau 30, que vergonha. É Deus Lúcifer, é Deus Bafomete, ou seja, isso não é Deus, é demônio. Só existe um Deus, o Senhor, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Ninguém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, este hino de louvor
eles colocaram aqui, né, essa saudação a Deus, porque é dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, amanhã a gente deverá estar estudando a consagração de Deus, né? Humildade e fidelidade no uso dos seus dons, né? Porque Deus nos deu os dons e não é para a gente usar assim, para enaltecer a gente ou para fazer do jeito que a gente quer. Então, esses dons que Deus nos deu para ser usado com humildade e fidelidade, né? Então, nós vamos entrar nesse estudo. Só que amanhã, quinta-feira, irmãos, eu não vou poder estar aqui. Tem um compromisso de uma pessoa, colega da equipe, vai estar lá na Academia Nacional de Medicina, e é uma pessoa muito querida nossa, muito estimada, e nós vamos estar lá prestigiando o trabalho dessa colega, não é? Então, amanhã à noite eu não vou poder estar aqui com os irmãos, que é quinta-noite, mas sexta-noite nós estaremos aqui com o nosso irmão Marcelo, né? Botar ele aqui na tela ali, ó, aquele cara simpático ali, ó, com a mão na cintura, folgado. Ele vai estar nos falando aqui. Fala aí, Marcelo, seu estudo de sexta-feira. Irei falar sobre a origem dos anjos e a queda de Lúcifer. É um trabalho muito bom, né? E para o pessoal conhecer qual que é a origem de todo o mal que é na Terra hoje, né? Essas guerras, o que está acontecendo, enfim, é bem esclarecedor e para as pessoas entenderem e também para os espíritas entenderem, porque eles não acreditam nos anjos, né? A segunda visão, a doutrina espírita, eles não acreditam nem nos anjos, nem em Lúcifer. Eles acreditam que a pessoa morre e fica vagando por aí. Então, iremos refutar isso aí também. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. E aí, Marcelo? Nós estaremos na sexta-feira, então, participando desses estudos. E, então, lembrando aqui com os irmãos, o futuro de Israel é Jesus, irmão. Foi o pacto, a aliança de Deus com o povo de Israel. Foi Jesus. E esse cântico aqui maravilhoso aqui, falando da profundidade das riquezas, estão na sabedoria e no conhecimento de Deus. Você quer ser uma pessoa rica? Procure ter sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é muito superior à inteligência. Inteligência algumas pessoas podem ter, mas sabedoria são poucos. E principalmente ela está associada com o conhecimento de Deus, porque essa própria palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não existe um sábio se não teme a Deus. O cara pode ter conhecimento de geografia, história, computador, informática e tudo. Se não for temente a Deus, irmão, isso é ignorância. Não serve para nada. É ignorância. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, a primeira qualidade do sábio é temor a Deus. Não existe sábio que não teme a Deus. Ele pode ser um cara que se julgue um inteligente, um esperto, mas para ser sábio mesmo, tem que ser temente a Deus. Então, isso aqui que nós vimos, né, recordando aqui uns versículos interessantes que nós vimos, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Deus cumpriu essa promessa, né? E veio essa aliança, foi Jesus Cristo, para tirar o pecado do povo judeu, para liberá-lo, né? E de Sião saiu esse libertador. Então, esse foi o futuro de Israel, era a promessa de Deus. E assim nós terminamos essa segunda parte aqui, né? Mostrando que Jesus, esse libertador, ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E nessa raiz de Davi nós somos os ramos da raiz de Davi, que a raiz nutre o que? O tronco. E no tronco tem os ramos, né? Os galhos. Então nós somos esses ramos dessa promessa de Deus. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Né? E, então, eu não sei se algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa ao estudo,
né, ou trazer alguma informação a mais, fique à vontade, mas é interessante saber como esse cara fantástico chamado Apóstolo Paulo, eu gosto de dizer sempre, o ex-maçom Saulo, ele tem um amor tão grande pelo povo romano, pelos judeus e também pelos gregos, pelos gentios, mas porque ele era cidadão grego, ele era cidadão romano e era cidadão judaico. Então ele prega sempre com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria o tempo inteiro, evangelizando todas as raças, mas principalmente essas duas, né? Então imagina há 2000 anos esse discurso atual do rei, do apóstolo Paulo, né? Então é muito bonito esse trabalho que ele fez. Eu gostaria de saber se o irmão tem mais alguma informação. Nós estamos tentando começar mais cedo, irmão, terminar mais cedo nosso trabalho, porque... Doutor Pedrosa? Pode falar, irmão. Pode fazer uma participação, né, irmão? Toda. Observar, então, irmão, justamente dentro das Escrituras Sagradas, né? Então, aproveitando o estudo do irmão, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é clara em dizer que o ministério e os dons de Deus, eles são realmente para glorificar o nome e a santidade de Deus. Ministério no grego significa servir. E hoje existe uma inversão de valores muito grande, em que as pessoas se autodenominam pastores por título ou profissão e acabam se tornando um Deus, se apoderando dos dons e das capacitações que Deus nos dá, e deixa de ser um ministério de serviço para ser algo que venha a trazer mordomias, domínio, fama, glória e poder para o líder. E a Bíblia é clara em dizer, irmãos, que muitos se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E também nós sabemos que Apocalipse fala sobre as profundidades de Satanás, onde está o trono de Satanás, onde habita Satanás. E o apóstolo Paulo nos diz várias vezes, ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, maldito. E não é de se admirar que Satanás se transforma em anjo de luz e ministro do evangelho. Então nós observamos que está tudo errado. Se você olhar a Escritura, se você olhar a luz das Escrituras, só há um Deus e Senhor, Criador dos céus e da terra. Os que deveriam ser servos, os que deveriam estar servindo, estão se servindo de Deus. Estão tomando o pódio, estão tomando o lugar de Deus, estão querendo ser Deus. E existem essas doutrinas de demônios, ensinos de demônios, doutrinas de demônios, doutrinas de enganos, doutrinas de erros, que vêm deturpar a palavra de Deus. E nós sabemos que tudo isso hoje está sob a influência de Satanás, o dragão, a serpente, a antiga serpente, o diabo do Apocalipse. E nós sabemos que eles têm, então, as três armas dele no mundo espiritual, que reflete no mundo material hoje, é a trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo. Então, as coisas que eles mais procuram fazer é imitar ou tentar imitar as coisas de Deus. Então, um dos maiores trunfos que eu vejo em ministério deveria ser o serviço. Quando não ocorre isso, algo está errado. O próprio Senhor Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas que tem aprendido de mim e glorificará do meu nome. Né? Então, quando o dom, o ministério não glorifica a Deus, não glorifica o Senhor Jesus, mas glorifica o homem, nós precisamos ficar com o pé atrás. A Bíblia diz que a glória é de Deus, né? A glória tem que ser de Deus, e quando isso então não ocorre, existe alguma coisa aí de fato que está errado, está incongruente, que está equivocado. Então nós precisamos observar e pedir a Deus o discernimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que tem o discernimento do Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém.
A palavra de Deus também nos diz que ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem, e ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Eu gostaria de deixar mais esse adendo aí, e uma coisa importante, irmãos, além da maçonaria, que para mim era novidade, essa questão de se tornar um Deus, nós temos também essa situação praticamente nos mormons, né? Os mormons também dizem que vão chegando a um ponto de espiritualidade que vão desenvolvendo, até o ser humano possivelmente se tornar um Deus. Então existe aí todo esse trabalho que chega a metamorfosear e dizer que o homem também tem a condição de se tornar um Deus. Então realmente ensinos de demônios, doutrinas de demônios, né? Ensinos do engano, profundidades de Satanás, tronos de Satanás, sinagogas de Satanás e onde habita Satanás, doutrinas e ensinos de erros e de enganos. Então eu volto a palavra do pastor Pedrosa e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos a participação, né, do irmão Jamal e franqueou a palavra se mais algum irmão queira acrescentar mais alguma informação a esse estudo, né? E era o que o apóstolo Paulo combatia, seitas e heresias o tempo inteiro, irmão. E cada um querendo fazer lá o seu ministério e a igreja de Cristo ali junta, fazendo a obra da igreja de Cristo. Eles não tinham estrutura, não tinha presidente, não tinha tesoureiro, não tinha secretário, no primeiro vice-presidente, não tinha um coordenador de campanha, não... Só tinha um líder, um coordenador, que é Jesus, como é o nosso caso hoje. Nós estamos aqui vivendo e fazendo o trabalho, Deus nos usando na nossa casa, no nosso trabalho, cada um da forma que Deus melhor te usar, na música, na palavra, na oração, no estudo, na divulgação, fazendo vídeos, escrevendo, editorando e participando e sei lá, testemunhando. E nós estamos como igreja de Cristo, que tem a única estrutura nossa, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. É bonito, interessante isso, como isso vem funcionando há 2000 anos, irmão, e vem sendo atacado, perseguido, destruído, odiado por todos, e essa igreja funcionando assim. Numa estrutura forte, porque nós somos a igreja fraca de Filadélfia, mas o nosso líder é Jesus Cristo, é aquele que nos coordena. Então aqui nós vamos fazer assim, vamos fazer o que o Jamal mandou, vamos fazer o que o Marcelo falou, o que o Pedrosa falou, o que a irmã tal, o irmão tal falou, o que o pastor lá tal, não sei, dos Estados Unidos falou. Não, irmão, nós temos que olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, e olhar para Jesus. E não adianta a pessoa dizer assim, não, mas eu sou batista, eu sou presbiteriano, sou mórmon. Não disse nada, mas isso não significa nada. Diante de Deus, você não disse nada. Eu sou católico, apostólico romano. Não, eu sou testemunho de Jeová. Não, eu sou Assembleia de Deus. Não disse nada. Tem que falar o que está aqui dentro de você. A pessoa, conversando hoje com a pessoa, misericórdia, não, mas eu sou de Deus, mas prova o que você já falou de Jesus. Quantas vezes eu te vi lendo a Bíblia? Quantas vezes eu te vi você falando de Jesus? Para ninguém. E a pessoa diz, mas eu sou de Jesus. É um soldado de Cristo? Está na guerra para quê? Para ir lá dormir, para cochilar na guerra, para comer? Nós estamos aqui, irmão, para desfazer as obras do diabo. Como esse próprio apóstolo Paulo diz, sede bom soldado de Cristo como eu sou. Não é? Isso que é um bom soldado. Mas o chefe dele é Jesus Cristo. A cabeça de apóstolo Paulo é Jesus Cristo. A cabeça de Pedro é Jesus Cristo. Nossa cabeça aqui, nosso cérebro, que manda e orienta na gente é Jesus Cristo. Nós somos o corpo. Não é? Então isso é importante, nós vemos ele ensinando isso para os judeus, exatamente, irmão. E hoje, mais ainda, 2000 anos depois, eles, infelizmente, continuam negando essa verdade. Pegando lá com sociedade secreta, legião de demônios. Tristeza para Deus e para nós. Queremos tanto que esse povo conhecesse a promessa de Deus, né?
foi Jesus Cristo. Então vou pedir, está aqui conosco o irmão Vitor, né? Aqui o irmão Vitor. Tudo bem? Já falei com ele no início. Irmão Vitor, você pode nos elevar a Deus em oração, agradecendo esse estudo e pedindo a bênção dele, dessa igreja sincera, essa igreja que já mudou a história do Brasil, essa igreja sincera que se manifesta, já mudou e vai mudar para melhor. Já mudou e vai mudar para melhor a igreja de Cristo. Então vamos orar a Deus com o nosso irmão Vitor. Tudo bem, Vitor? Opa! Isso, irmão. Nos eleve a Deus em oração, agradecendo esse estudo e pedindo a bênção dele para toda essa igreja sincera, essa igreja que está mudando a história do Brasil. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oh Senhor, se não fosses Tu, que seria de nós, Senhor? Todo esse tempo que a gente ficou cego nesse mundo, Pai. Mas como Tu eres misericordioso, Senhor, tiraste nós de toda essa cegueira de nós, Senhor. E queremos, Senhor, esta noite agradecer-te, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de poder, Senhor, compartilhar estes estudos que são muito proveitosos, Senhor, para muitos irmãos, para muitas famílias, Senhor, que tanto precisam de Ti, Senhor, e sabem muito pouco sobre Ti, Pai. E te pedimos, Senhor, que Tu venhas, Senhor, sempre acompanhar-nos e para que possamos, Senhor, levar adiante, Senhor, esse trabalho maravilhoso com o irmão pastor Pedro, Senhor, homem, Senhor, o homem santo, Senhor, o Teu servo, Pai. E eu oro, Senhor, pela vida desse homem valiente, Senhor, que está aí passando por várias dificuldades para chegar, Senhor, nesse horário que sempre chega, fazer esse programa que ele faz, Senhor, com toda a dificuldade, Senhor, porque todos nós passamos por dificuldades, Pai. Eu peço, Senhor, para Tu abençoar a vida dele, de todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo este Hangout, e para que possamos, Senhor, tentar fazer o máximo possível o que Tu deixaste para nós fazer, Senhor, na terra, que é levar a Tua palavra e tentar salvar a maior quantidade de almas, Senhor, das mãos de Satanás, da boca do inferno, Senhor. Eu oro e agradeço assim, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Agradecemos a participação do nosso irmão Vitor, né? E sem falar essa voz de locutor, com esse sotaque castelhano bonito, né? E numa oração linda, tranquila, que coisa gostosa, né, irmão? Quando nós falamos com Deus. Isso, eu falo, Jesus rasgou o véu, gente. Eu fico pensando, meu Deus, hoje passou o dia, já 24 horas do dia, eu não orei ao Senhor, pelo menos 23 horas eu não passei orando ao Senhor, eu queria orar pelo menos 23 horas. Porque é tão gostoso, irmão. E a gente esquece. Você só vai se lembrar quando está lá no Titanic. Está lá afundando, tem mais 10, 15 minutos para você morrer numa água gelada. Aí você começa a lembrar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda mesmo que seja a dor que me une a Ti. Irmãos, aquele nosso convite de sempre, o convite de Jesus. Mesmo que seja dor, não importa se for por amor, mas mesmo que se seja pela dor, que essa dor nos une a Jesus. Mais perto eu quero estar de Ti, Jesus, meu Senhor. Mesmo que seja a dor que me une a Ti. O navio afundando ali. E alguém teve essa ideia de chegar para a banda de música lá e começar a tocar aquele violino mais bonito do mundo, acho que foi aquele dia. Aquele violino assim, bem lindo, rapaz. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
ainda que seja dor que me une a ti. Olha que coisa linda. Então, não espere chegar a dor para você se lembrar de Deus. Não espere chegar a dor. Mas se chegar a dor, lembre que aquela dor chegou para te unir a Deus, para botar você num ato de prova, de fé, e que aquilo não chegou para te destruir, mas chegou para fazer você ficar mais perto de Deus. E quando a gente tem muitas coisas, é automático, é normal, é falha do ser humano você se afastar de Deus. Então, quando Jesus rasgou o véu, nós podemos falar 24 horas com Deus. E pouco tempo a gente passa em oração, né? Eu, às vezes, estou no trânsito, estou durante a anestesia, fecho o olho ali, aquele segundinho ali, no engarrafamento. Então, estou ouvindo um CD no carro, ouvindo um DVD. Estou tentando ficar ligado o dia inteiro. São tantas coisas. Eu estava falando hoje, você vê dentro dos carros assim, você para o carro no engarrafamento, olha para um lado, para o outro, as pessoas com a cara que parece que brigaram com o mundo inteiro, né? Aquela cara de revolta, de ódio. Você olha assim para a cara das pessoas, né? Você queria ver assim, às vezes, as pessoas dando um sorriso, alegres, felizes, todo mundo estressado ali com o trânsito, correndo com o horário. Eu falo, meu Deus, em que essas pessoas estão pensando agora? Aí estão pensando no trabalho, no serviço, no emprego, na hora que tem que chegar, mais não sei o quê, mais na amante, mais na esposa, mais não sei em quem, mais aquele negócio todo. Poucos, irmãos, poucos estão pensando em Deus. Então Jesus deixa aquele convite bonito dele. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. E ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração, Jesus, irmão. Às vezes eu penso aqui, falando hoje para uma pessoa arrogante, de coração duro, quer manipular os problemas, quer fantasiar a vida, mas não quer encarar que é uma pessoa derrotada. Uma pessoa que se tirar o dinheiro dela, acabou tudo. Acabou. A vida vira, se não te faltar um centavo, fica desesperado. Agora de Deus, não precisa. Passo o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia. Sem orar. Sem falar de Jesus para as pessoas. E a pessoa diz, não, mas eu sou crente. Não, é triste. Então venha para Jesus, mas para ser realmente aquele servo de Deus que curte, que gosta do Evangelho, que gosta de Jesus. Não vem por obrigação, não. Eu falei para essa pessoa o mesmo que eu vou repetir agora. Mas que nem o apóstolo Paulo, ele quando vê as coisas de Deus tão preciosas, aquela profunda sabedoria, que tudo que ele viu lá, que ele tinha aprendido no mundo todo, ele considerou esterco. Então, você viu aqui que a profundidade das riquezas se mede pela sabedoria e pelo conhecimento de Deus. Você é rico? Eu tenho certeza que todos vocês são. Eu tenho certeza que todos vocês são muito ricos. Vocês são sábios. Tem o primeiro princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. E tem aquilo que estão buscando aqui hoje, que nós estamos aqui, buscando conhecimento de Deus. Isso é a profundidade da riqueza. Se eu contar para vocês, irmãos, quantos milhões de reais que eu perdi, que eu emprestei, que eu entreguei, que eu investi, e eu não recebi nada. E não fiquei com ódio das pessoas. Mas muito dinheiro, para parente, para amigo, investir para ver se eu tivesse alguma atividade que hoje ainda eu pudesse
estar mais tranquilo e não precisasse trabalhar. Mas pela vontade de Deus e pela fé, hoje ainda preciso trabalhar. Meus cabelinhos brancos. Tem já 2 anos que eu posso me aposentar na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Mas eu não paro. Porque eu investi tudo na obra de Deus. Eu posso ter perdido dinheiro aqui na terra, mas eu vou investir na obra de Deus. É a maior riqueza que eu tenho. É a maior riqueza que eu tenho. Você imagina quantos milhões de pessoas que Deus me usou. Eu digo, aqui nós, sinceros, aqui no Brasil, nesses últimos 20 anos, quantas crianças que eram sacrificadas a Satanás, que eram mortas, são hoje guardadas e preservadas para Jesus. Quantas pessoas Deus nos deu a oportunidade de tirar das drogas? Quantas pessoas estavam no sistema religioso, no engano total, irmão, ensinando ele que ele tem que comprar dia por dia, que tem que comprar Jesus. E nós chegamos aqui e diz, olha, a palavra de Deus diz, é você que foi comprado por um alto preço. Quem pagou o preço por você foi Jesus. Não é você que tem que comprar Jesus. Nós temos coragem de abrir a Bíblia e pregar a verdade. Doa ao Papa, ao Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, doa no inferno. Mas enquanto existir os crentes sinceros, estarão manifestando, pregando a palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para adulterar, tirar um i da palavra. Quer ser crente? Então assuma a identidade de Jesus, a personalidade, o caráter de Jesus. Crente vive pela fé. Não vive pelo dinheiro sujo, pelo ilícito, pelo roubo, pela mentira, pela prostituição. E muito menos pelo dízimo e oferta pedido em nome de Jesus. Ele não é servido por mão de homens. Ele é dono de todas as coisas. Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Ele não é um indigente que está lá no céu esperando a tua esmola. E ele diz, não inverta essa conversa fiada. Sou eu que vos dou todas as coisas. Te dou a respiração e te dou a vida. Quantos mercenários os que vieram para matar, roubar e destruir? Invertendo a verdade de Deus em mentira. Como nós falamos aqui em Romanos, capítulo 1. Esse povo perverso, de 24 qualidades que tem ali em Romanos, capítulo 1. Deus disse, estes que amaram mais a natureza do que o Criador, inverteram a verdade de Deus em mentira. Cada dia mais uma mentira, para inverter a verdade de Deus em mentira. E aqui nós estamos desfazendo essas mentiras todos os dias, todas as noites, e continuam fazendo. Então esta é a igreja que funciona, a igreja que vive pela fé. Nós não temos apoio de ninguém, a não ser do Espírito Santo da Igreja de Cristo. Não temos apoio de autoridade política, não temos apoio de alguma entidade filantrópica, não temos apoio de ONG, nós não temos apoio de entidade religiosa, nós não temos apoio de políticos ou de estrutura governamental. Nosso único apoio, nosso único suporte, nossa única fonte de administração e gerenciamento de tudo é a cabeça. É Jesus Cristo. Ele é dono de todas as coisas. Então aqui nós não temos tesoureiro, não temos presidente, nem vice-presidente, nem secretário, nem coordenador geral, não. Nós somos a Igreja de Cristo. Igual ela vivia há 2000 anos, chamada assim, onde o apóstolo Paulo ia matar, a Igreja do Caminho. A igreja que reunia no caminho. Como eu reúno hoje no posto de gasolina, na porta de um hospital, na porta de um colégio, na rua, dentro de uma casa, embaixo de uma árvore, e falando do Evangelho. Distribuindo folheto, CD, DVD. A mesma igreja do caminho. Essa igreja perseguida. Quantos dos meus familiares, irmãos, nestes anos aqui de Ringaldi, vocês viram aqui comigo? Quantos? Algumas vezes minhas filhas pequenas estiveram aqui.
Eles estão ocupados com coisas mais importantes para fazer. Como cobrar imóveis, ver cotação de dólar, ver onde tem que investir, tem que estudar para fazer excelentes apresentações nas universidades. E nunca tiveram aqui, irmão, 1 minuto para falar de Jesus. Eu fico muito bem à vontade, que eu estou falando da minha família. Vai ver a família dos outros. O que existe de mais importante? Tudo isso passa. O que não passa é essa herança que Deus deu a Israel, que veio para o gentio, que veio para todos nós. Então, aqui nós vivemos na prática. E não importa, irmão, se tem um mundo inteiro contra você, e se ninguém quer fazer a tua obra, faça você dia e noite. Dia e noite. As pessoas fazem cursos de vocalidade para falar, formalizar as palavras corretamente. Fazem cursos de mestrado, doutorado, 3, 4 anos para darem aula. Mas nunca, irmão, falaram 1 minuto sobre Jesus, a redenção de Israel, o libertador de Israel, que veio da tribo de Judá, da raiz de Davi, para o grego, para o romano, para o judeu, para o gentio e para todos. O que adianta o preparo dessas pessoas? Onde estará a sabedoria dessas pessoas? O que elas conhecem sobre Deus? Então esse é o convite que a gente encerra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eles são deuses. Quando você fala do Evangelho, não, mas eu sou Deus. Eu tenho casa, eu tenho um carro, olha, eu tenho um diploma, pronto, agora eu sou Deus. Preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Uma hora que bate, uma areinha aqui, uma pedrinha assim na coronária. Ai, olha por mim, irmão, pelo amor de Deus. Oh, Deus, está o Titanic afundando. Oh, aí vai todo mundo. O ser humano é assim, imprestável. Um ser que Deus pagou um preço tão alto por ele. Entregou a vida dele, continua brigando por ele. Satanás está querendo levar o homem para o inferno. E Deus manda servos dele, apóstolos, discípulos, pregar, principalmente para esse povo judeu, dizer, olha, Jesus é o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. É o ramo. Ele é a árvore e nós somos o ramo. Os ramos para produzir os frutos. Então não esqueça desse estudo. Procure ler cada vez mais. E o apóstolo Paulo faz um estudo tão bonito, que é autoexplicativo. Você vai lendo assim Romanos, ele vai fazendo a pergunta, vai respondendo, vai botando a estratégia. Aí pessoal que querem ler romance, irmão, eu não leio romance, eu não leio nenhum outro livro. Teve um que escreveu ao romance sobre não sei o que, da vida de não sei. Irmão, não quero romance, eu quero ver a palavra de Deus. Tem uma coisa mais gostosa e agradável do que ler Romanos? A sabedoria desse cara que foi bandido, marginal, assaltante, matava com orientação da igreja, foi da alta sociedade romana, da alta sociedade judaica, um cara imprestável. Aí Jesus que converte o apóstolo Paulo, gente. Precisa Jesus falar com ele. Aí torna essa bênção, essa coisa maravilhosa. Que glorioso é você ouvir as palavras que Deus deu a Paulo, o cara que foi convertido por Jesus, fruto do evangelismo direto ali. Chamou ele ali. Ele falou, Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Aí foi lá para a casa de Judas. Em casa de Judas ele chamou por visão Ananias e foi lá falar com Paulo. Na realidade, Ananias que evangelizou Paulo, né? Mas quem fez ele parar e pensar foi Jesus. Né? Então aqui nós levamos a informação e nós pedimos que o Espírito Santo
trabalhe na sua mente e no seu coração, fazendo com que você possa refletir, encontrar a verdade, você possa se libertar, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Agora, se você nunca se quebrantar o seu coração, jamais o Espírito Santo poderá fazer alguma coisa na sua vida. Quebrante o teu coração diante de Deus. Não é dando uma esmola na esquina, isso é demagogia, conversa fiada. Você tem que se humilhar, se quebrantar diante do Senhor. Ir lá para o pó mesmo, de onde nós viemos. Aí Ele vai te fazer uma nova pessoa. Isso, aí o Espírito Santo vai te convencer de todos os seus erros, seus pecados. Agora a pessoa diz, ó Jesus, eu vim aqui te servir, que nem aquele bom mancebo. Mas Jesus, eu já faço cumprir todas as leis, todos os mandamentos, eu sou um cara bom, eu dou dízimo, dou oferta, olha, eu sou um profissional trabalhador, faço tudo isso. Jesus, o que mais está me faltando para ir morar lá na tua cidade santa? Jesus olha para aquele jovem, esbanjando arrogância, esbanjando riqueza, eu sou perfeita. E Jesus fala, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. O cara saiu dali triste. Ele não disse para Jesus, não, tá bom, Jesus, eu vou fazer isso agora. Ele abaixou a cabeça, saiu dali triste. Então não adianta arrogância diante de Deus. Não adianta discurso pesado. Olha, Deus, se o Senhor não me dá isso, tem hora que dá vontade. Fala, meu irmão, não dá pra gente. Ele é a cabeça. Ninguém pode se rebelar contra a cabeça. Ele é o nosso general. Não é? Então nós temos que quebrantar o nosso coração. Aí o Espírito Santo fala conosco. E não ter medo, não. Medo não. E se chegar alguma coisa, chegou a nossa hora de morrer, se for morrer com 60 anos, com 30, 40, 20, 50, ou com uma semana, com um dia, Deus está no controle. Agora, eu tenho que saber que a minha vida está no controle de Deus. Aí tudo que acontecer de bom ou de ruim, vai ser para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se eu estiver em pecado, vai ser para a minha destruição mesmo. Não é? Então, é esse o recado que o apóstolo Paulo estava deixando lá com o povo romano. Não é? Quem que pediu falar? Jamal. Pode falar. Só para lembrar, o alto mar, nessa questão do Titanic, além de ser um lugar frio, um lugar de tempestade, é local no alto mar que chega a 15, 20 quilômetros de profundidade de água. Eu imagino o desespero que eram aquelas pessoas, né? Tentando se agarrar num pedacinho de pau, tentando se agarrar num pedacinho de boia, num barco salva-vida, e sabendo que o que esperava eles na realidade era o abismo do mar, né? É triste quando você chega e vê assim, olha, só tem um caminho, é água gelada ali, ó. Você olha para cima, não vê um helicóptero, você não vê um avião, não vê uma corda para você segurar, não vê assim uma agência assim, ó, compre aqui a sua salvação, ó, dê 100 milhões aqui, deposite aqui que você não morre afogado. Não tem opção nenhuma. E muitos irmãos chegam numa situação dessa, que o dinheiro, nem os amigos, ninguém pode fazer, só Jesus. E ali foi um exemplo, que nós citamos lembrando a beleza da letra do hino que o irmão Jamal cantou, né? Cantou em inglês. Então, vamos estar preparados todo dia, irmão. Não esperar acontecer um Titanic para a gente pensar, oh, eu preciso de Deus. Não espere afundar o seu navio para você lembrar que precisa de Deus. Nós precisamos dele todos os dias. Na abundância ou na fartura ou no momento de pouco. Mas é promessa dele. Ele sempre vai nos suprir. Não é? Então tenham todos uma boa noite, muito abençoado, e estarei com saudade amanhã dos irmãos, não poderei estar aqui amanhã, mas por motivo de motivo de grande justificativa, né? Mas espero na sexta-feira estarmos juntos aqui. Quem sentir saudade, vai lá no YouTube, pega um vídeo antigo lá, dê uma olhada e passe
mais uns tempinhos ali junto conosco. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Uma semana muito abençoada. Amém. Boa noite.